Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje a gente continua a nossa conversa sobre o estilo de escrita de Stephen King. Eu comecei o assunto no vídeo passado, onde eu listei alguns tópicos que ajudou a entender o estilo, a voz narrativa do Stephen King, e como tem bastante coisa ainda para falar sobre isso, a gente continua a conversa agora. Uma coisa interessante que muita gente deixa passar batido quando vai ali se inspirar no Stephen King é a presença da poesia no texto dele. E nesse aspecto ele foi bastante influenciado pela esposa, a Tabitha King, que é poetisa de fato, além de romancista também. Mas na minha opinião, é justamente aí que muitos autores que tentam escrever como o Stephen King acabam falhando. Isso porque a escrita conversacional muitas vezes está presente no texto da pessoa, aquela escrita mais casual, que é uma das marcas do Stephen King, sem dúvida, mas acaba ficando um texto magro. Isso porque a escrita do Stephen King não se resume a isso. Falta dar aquela ênfase às imagens, né? Fazer o leitor deixar de prestar atenção nas palavras e passar a projetar numa tela imaginária aquilo que está acontecendo na história. E isso é um efeito que a escrita do Stephen King frequentemente causa nos leitores dele. Quem fizer uma leitura mais atenta vai perceber que a obra do Stephen King está repleta de símbolos, de analogias e de um tipo de metáfora que sintetiza muito bem o todo, que é algo que os poetas fazem com muita frequência. Essa metáfora, né, esse recurso é chamado de metáfora estendida ou ampliada, que é quando existe uma comparação entre duas coisas diferentes e essa comparação se estende ao longo da obra. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo só sobre essa ferramenta da metáfora ampliada, vou falar com um pouquinho mais de detalhes como é que ela funciona, mas aqui eu vou comentar rapidamente dois exemplos tirados das obras do Stephen King para ficar mais fácil de entender. O primeiro é A Espera de um Milagre, onde é feito um paralelo entre a trajetória de um dos protagonistas e a de Jesus Cristo, e o segundo é Christine, que a história gira em torno de um carro, Christine é o nome do carro, e o Stephen King já afirmou que o carro simboliza o fim da inocência, que geralmente a época onde as pessoas adquirem o primeiro carro é também a época de encarar os problemas e se engajar nas responsabilidades da vida, então ele meio que quis fazer um paralelo aí. E esses são dois bons exemplos de metáfora ampliada presente na obra do Stephen King. Outra coisa recorrente é o fato dele retratar muito bem o universo infantil, adolescente, jovem de maneira geral. E talvez isso se deva ao background dele como professor, mas ele consegue fazer isso com muita precisão. No texto dele, seja nas entrelinhas, seja de maneira não tão sutil assim, a gente consegue perceber ali uma empatia, ele meio que defende esses personagens. E como resultado, o público consegue se identificar muito bem com o jeito de ser, com a vida deles. Seja pelo fator nostalgia, que já viveram experiências parecidas no passado, ou porque essa é a vida deles no momento. Afinal de contas, grande parte do público do Stephen King ainda é composta por jovens e adolescentes. E a propósito, fica aqui essa dica para os autores que gostam de escrever suspense e terror, que essa faixa etária de jovens e adolescentes é muito favorável a histórias desse tipo, justamente porque há todo um senso de descoberta, os personagens não sabem muita coisa do mundo ainda, e isso imprime uma fragilidade e uma coragem ao mesmo tempo, justamente por conta dessa inocência, dessa falta de noção da gravidade das coisas. E isso dá ao autor uma justificativa para fazer os personagens tomarem atitudes mais audaciosas, que ou vão resultar em situações de perigo ou em feitos extraordinários, e aí vai depender do que a história está pedindo no momento. Para mim, além da criatividade para bolar premissas inusitadas e excelentes, é na construção dos personagens que reside boa parte do apelo das histórias do Stephen King. De maneira geral, ele entende e sabe escrever muito bem sobre os conflitos, os problemas, as emoções das pessoas comuns. Então os personagens dele frequentemente são marginalizados, são vítimas de bullying, são injustiçados de alguma forma. E quando não é esse o caso, quando o personagem não se encontra ali numa situação de inferioridade onde a história se passa, é certo que ele vai ser tridimensional, que ele vai ter falhas, ele vai ter características humanas, vai ter um passado problemático ou questões emocionais para resolver. Isso é muito consistente, é muito comum encontrar personagens desse tipo na obra do Stephen King. E mesmo quando os eventos sobrenaturais afetam diretamente o personagem, quando ele está ali envolvido com algo além do mundano, ele ainda permanece humano, no sentido de que a gente consegue compreender o comportamento dele. Pra gente, ele permanece real, que é o que acontece em Carrie, It, A Coisa e vários outros. E falando no It, conforme eu prometi lá no primeiro vídeo sobre o método de trabalho do Stephen King, na semana que vem eu vou fazer uma leitura comentando os parágrafos iniciais da obra, para poder ilustrar melhor o que foi dito aqui nesses 3 vídeos. E lembrando sempre, se você gosta de escrever, aqui do lado tem a playlist com a 3ª temporada da nossa série de exercícios de escrita criativa, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!